Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Espero que vocês tenham estudado e estejam assimilando bem o conteúdo. Vamos dar prosseguimento, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a atmosfera terrestre. Gente, a atmosfera, o planeta Terra, vocês lembram que ele tem uma atmosfera? Lembra que a gente falou sobre isso? Então, essa atmosfera, ela é dividida em 4 camadas. Troposfera, estratosfera, aqui no desenho. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Exosfera, ela também é chamada de espaço sideral, exosfera ou espaço sideral, mas ela não está sendo considerada dentro dessas 4 camadas. Nosso estudo da camada atmosfera do planeta Terra são a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Tá claro isso? Então vamos seguindo. A troposfera é o local, é a primeira camada e é o local onde nós estamos situados, nós, seres vivos, as construções, onde a gente desenvolve a nossa vida, onde estão os prédios, os continentes, onde nós estamos, tá? É onde acontecem os fenômenos climáticos que fazem interferência no clima. Então, se você acorda de manhã cedo e o clima tá mais frio, essa temperatura, essa situação acontece na troposfera, onde acontecem os fenômenos climáticos que interferem no clima que a gente sente. Tá claro? Primeira camada, onde estão os seres vivos, onde a vida se desenvolve e os fenômenos climáticos acontecem, tá? A segunda camada é a estratosfera, ela é extremamente importante. Ela é também popularmente chamada de camada de ozônio O3, isso aí vocês só vão estudar mais tarde. Por que essa camada é chamada de camada de ozônio? Porque existe uma faixa dentro dessa estratosfera onde existe uma maior concentração dessa substância química e por isso ela recebe esse nome, tá? Essa camada de ozônio, ela é extremamente importante porque a presença dessa substância possibilita que o planeta tenha vida. O que eu quero dizer com isso? Essa substância, ela cria uma estufa, ela retém o calor que os raios solares... Vocês lembram que o Sol manda para o planeta Terra a sua luminosidade, o calor, lembram? Então, esses raios solares, ao incidirem sobre o nosso planeta, eles vão precisar atravessar toda essa camada. Isso aqui tudo, gente. Troposfera, mesosfera, lá, daqui de cima, né? Eles vão ter que atravessar isso aqui tudo. Quando eles chegam aqui nessa estratosfera, olha aqui essa camada intermediária, a camada de ozônio, uma maior concentração dessa substância do O3, do ozônio. Isso cria, como se fosse uma estufa. Daí se chama de efeito estufa. Ou seja, o efeito estufa é um fenômeno natural que serve para manter e reter o calor que os raios solares vindos do nosso Sol emitem para o nosso planeta. Esse fenômeno é natural e essencial para a manutenção da vida. Dá para se viver confortavelmente com temperaturas tão oscilantes? Não. A vida, como a gente conhece, precisa disso, tá? Outra coisa que a camada de ozônio faz, ela filtra os raios solares que chegam no planeta. 95% desses raios solares são filtrados, ou seja, os seres vivos que estão aqui, eles também, um dos outros motivos que o nosso planeta tem vida é esse, porque esses raios solares que são filtrados, eles não vão incidir diretamente sobre os seres vivos, e isso possibilita o quê? Apenas o desenvolvimento da vida, só. O grande diferencial do nosso planeta dentro do nosso sistema solar, tá? Então, eu quero que fique bastante claro para vocês isso. Essa estratosfera ela é extremamente importante. Nela está situada uma camada onde existe uma maior concentração do ozônio, que é um elemento químico, e essa camada ela é uma faixa que existe dentro da estratosfera. Tá bom, gente? Esse ozônio permite que os raios solares sejam filtrados, eles não incidam diretamente sobre os seres vivos e haja a possibilidade de desenvolvimento dessa vida,
tá? Existem diversos raios UV. Um deles é que essa camada permite que eles adentrem, mas isso aí é muita química, isso é papo para futuro, não é um papo para agora, tá? E esse ozônio não permite também que os raios solares sejam liberados, criando uma estufa. Então, fica calor e a vida se desenvolve. Tá claro? Então, vamos seguir adiante. Então, popularmente conhecida, vamos seguindo. Exatamente isso aqui que eu falei para vocês. A camada de ozônio protege e absorve a superfície terrestre da ação direta de 95% dos raios solares e permite a passagem de apenas uma categoria deles. Não se importem com essas siglas, isso para vocês não é importante. Coloquei porque é bom começar a ouvir falar disso, mas isso não é assunto necessariamente do ano de vocês. Mas comecem a prestar atenção nisso. Isso vai ser um papo que vai chegar em vocês mais adiante, tá? Essa condição permite que a temperatura do planeta seja propícia ao desenvolvimento de vida, além de impedir os efeitos maléficos da radiação sobre os seres vivos. Exatamente o papo que a gente estava falando. Raio solar incidindo diretamente, sem uma proteção sobre os seres vivos, não permite o desenvolvimento da vida de uma maneira adequada. É essencial. Gente, isso aqui recebe efeito. Importante que vocês percebam, efeito estufa é um fenômeno natural que acontece no planeta, essencial à manutenção da vida. Só que quando a gente fala de efeito estufa, quem está ligado, quem está estudando, quem está vendo televisão, vendo notícias na internet, lendo jornal, meus alunos fazem isso, eles já ouviram falar também de aquecimento global. Tema polêmico, e é essencial a gente falar disso. Entendeu? Por quê? É o contraponto ao efeito estufa, aquecimento global. Qual a diferença disso? Muita gente boa se engana com isso. Vocês lembram que o efeito estufa, dizendo mais uma vez, é um fenômeno natural. O aquecimento global é uma intensificação do efeito estufa. Só que isso acontece por quê? Por ação do homem. Ação do homem é a mesma coisa que a ação antrópica. Vou falar mais uma vez. Aquecimento global é uma intensificação do efeito estufa a partir da ação do homem. E de que forma o homem age e propicia isso? Através das suas atividades cotidianas, gente. A industrialização, com a queima do petróleo, do gás natural, do carvão, insumos importantes para a manutenção das atividades econômicas usadas pelas indústrias. Eles queimam essas substâncias, as atividades industriais queimam essas substâncias e emitem diversas substâncias chamadas gases do efeito estufa, vamos lá, lembrando, gases do efeito estufa, para a atmosfera, e isso vai se combinando com a nossa atmosfera e criando poluentes, entendeu? Além da queima de carvão, petróleo e gás natural, existem outras atividades que também possibilitam a intensificação desse efeito estufa, no caso, o aquecimento global. Estou falando sobre a ação do homem. A agricultura, a perda de áreas verdes, a ação de ruminantes. Ruminantes é vaca, aquela vaquinha, o boi no pasto, a liberação de metano deles. Enfim, existem, de uma forma genérica, essas atividades liberam gases do efeito estufa, e esses gases do efeito estufa, ao serem emitidos para a atmosfera, são poluentes, e esses poluentes, ao se combinarem com a composição da nossa atmosfera, eles intensificam o efeito estufa. Vocês lembram que o efeito estufa é o quê? Retém o calor, não libera esse calor para a atmosfera e impede a passagem de determinados raios solares. Lembram disso? Então, acontece o mesmo. Além de ter esse fenômeno natural, esses gases que as atividades cotidianas estão emitindo o tempo todo para a atmosfera, potencializam esse efeito. Ou seja, aumenta-se a temperatura, o clima é modificado, a dinâmica climática é mudada no planeta. Ficou claro isso, gente? Espero que tenha ficado claro, porque isso é um tema extremamente importante, ele é atual,
isso cai em vestibular, isso é tema de universidade. Gente, isso é a pauta do dia. Vocês precisam compreender isso. Por isso que eu peguei esse assunto, eu ia falar dele mais adiante, mas é importante trazer esse assunto, mas mais tarde eu volto até a falar nele. Mas que vocês lembrem disso. A diferença entre efeito estufa, gás natural e a relação disso com a atmosfera terrestre, tá bom? Então, só frisando aqui em relação a essa figura, é o seguinte: quando ele é bom, o efeito estufa, em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gás do efeito estufa presente na atmosfera é absorvida por processos naturais como a fotossíntese. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra. Esse calor é mantido na superfície porque os gases de efeito estufa funcionam como cobertor e não se permite que se dissipem. Quando ele é mau a gente chama de aquecimento global. Não é efeito estufa. Quando eu digo intensificação do efeito estufa, gente, é explicação técnica para isso. Mas o nome que isso recebe é aquecimento global. Tá claro? Gente, vamos ficando por aqui e até a próxima.